Olha, o doutor Dalmo voltou, porque semana passada eu falei que eu ia responder a pergunta da Aline, da Carol, da Catislene, da Regiane, da Fernanda, da Simone. Será que vai dar tempo, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Fer, tudo bom? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Claro que é sempre um prazer te receber aqui. Obrigado pelo convite. Vamos começar, doutor, pela Aline aqui, ó, pra gente não perder tempo e tentar responder todas essas lindas que mandaram, né? Vamos lá. A Aline diz o seguinte, mioma no útero é perigoso? Minha mãe já teve 3 filhos e depois ela teve cisto. Aí agora ela quer ter outro bebê. Será que cisto prejudica? Então acho que são duas perguntas diferentes, né? A primeira é muito importante que a Aline tenha colocado essa pergunta, porque mioma uterino é um tumor benigno formado por fibras do próprio útero, do miométrio, por isso que chama mioma, ou também conhecido como fibroma. É o tumor benigno mais comum da mulher, da esfera genital. Acomete em torno de 42% das mulheres no Brasil em idade fértil. Então veja que é um dado estatístico que mostra que quase metade das mulheres, em algum exame ginecológico de rotina, vai encontrar um mioma. Ele não é perigoso desde que você acompanhe bem ele com o ginecologista. Por quê? Porque ele pode se tornar ao longo da sua vida um problema. Ele pode causar infertilidade, ele pode causar excesso de fluxo menstrual, cólicas, ele pode causar inclusive um aumento do volume abdominal. Nós lá na clínica já operamos pacientes com miomas de 1 quilo. Meu Deus! Então veja você que isso é um problema, mas ele inicialmente ele pode não ser um problema. Na maioria das vezes, só 8% daquelas 43% de mulheres que têm mioma, só 8% é que vão precisar de algum tratamento. Portanto, acompanhe. Esse é o meu aviso. Não precisa ficar preocupada nem tensa, mas acompanhe. A segunda pergunta sobre o cisto... Cisto é a mesma coisa que mioma? Cisto não. Cisto, na verdade, o cisto é um tumor que tem uma cápsula e um conteúdo líquido. Então é diferente do mioma, que é um tumor sólido. O mioma ou fibroma, ele não tem líquido, ele é todo ele duro. Enquanto que o cisto não, o cisto é molinho, ele tem uma cápsula e líquido dentro. E o cisto, geralmente, ocorre nos ovários, não há cistos no útero, de um modo geral. É muito raro, mas a gente vê muito cisto de ovário. E o cisto de ovário, sim, também é um problema se ele começar a crescer, se ele começar a interferir com o ciclo menstrual, se começar a ter dificuldade na ovulação. Então, o cisto de ovário, ele pode ser um problema dependendo do tamanho. E, normalmente, ele não é causa de infertilidade. Portanto, respondendo à sua pergunta, não há razão para preocupação se o cisto for pequeno. Então a mãe dela pode engravidar de novo, tranquilamente, se o cisto for pequeno. Com certeza. Perfeito. Doutora Carol tem 23 anos e ela diz o seguinte, tem um ovário maior que o outro. O direito tem 9 centímetros e o esquerdo tem 14. Certo. Tenho cólicas constantes. Gostaria de saber se tem algum problema. Carol, veja, na verdade, um ovário nunca vai ser igual ao outro em termos de volume ou aparência, enfim. Sempre vai haver diferença entre um ovário e outro, através de qualquer exame, ultrassom, ressonância, tomografia, qualquer exame vai mostrar um ovário de volume, tamanho diferente do outro. Isso não é problema. Normalmente, os ovários têm de 3 a 9 centímetros cúbicos quando nós avaliamos a mulher na idade reprodutiva, que deve ser a sua idade aí, o momento reprodutivo. 14 centímetros cúbicos, ele está um pouco acima, mas eu não vejo, honestamente, isso um problema, desde que você não tenha endometriose. Você falou uma coisa importante, sinto muita dor, muita cólica, esse ovário pode ter ali dentro dele um endometrioma, então estender mais essa investigação, pedir uma ressonância, investigar para endometriose é importante. Aliás, eu quero deixar um recado aqui para a Fernanda Sharif, que eu tenho recebido na clínica muitas pacientes sugerindo para nós, respondendo o programa, perguntas sobre endometriose. Teve uma paciente que falou para mim, doutor Dalmo, por favor, não esqueça de responder programa sobre endometriose. Então, eu quero fazer aqui uma sugestão à Tati, à Fer. Já está feito, já. Semana que vem, então, o assunto com o doutor Dalmo aqui na terça que vem, endometriose. Elas têm me questionado muito isso. É uma doença realmente prevalente na população. 30% das mulheres têm algum tipo de endometriose. Então, perfeito, doutor. Fica a sugestão. Está combinado já. Obrigado. Sua sugestão é uma ordem,
Obrigado, Fer. Doutora Catislene, de Paranagi, ela diz o seguinte: eu tenho 39 anos e minha menstruação está vindo só um dia. Antes era 5 dias e ando passando mal antes e depois da menstruação. Será que eu estou entrando na menopausa? 39 Veja, anos. 39 anos não seria uma idade comum para se esperar a menopausa, mas os sintomas que você vem referindo são muito sugestivos. Precisa ver se você não está tomando pílula. Normalmente, quando toma pílula, diminui muito o fluxo menstrual. Então, de repente, de 5, você menstruar um dia tomando pílula é normal, é comum. Porém, para que nós pudéssemos responder de forma muito objetiva a sua pergunta, nós teríamos que fazer exames laboratoriais. Então, os exames laboratoriais, o FSH, o LH, que são hormônios femininos, o estradiol, precisa ser dosado em você. Uma vez que esses exames mostrarem alterações, nós podemos falar até numa pré-menopausa. A menopausa na mulher brasileira ocorre em média aos 48, 50 anos de idade. Mas se nós tivermos uma paciente como você, com 39, entrando na menopausa, não será nenhum absurdo. Está dentro da idade limite clínica. É cedo, mas clinicamente falando, admite-se uma mulher entrar na menopausa aos 39 anos de idade. Doutora, a Fernanda, ela diz que tem 34 anos e quer saber se pode fazer laqueadura por vídeo, pois sou diabética. O que tem a ver a laqueadura por vídeo e a diabetes, doutora? Não, na verdade, toda pessoa diabética tem assim um receio em se submeter a cirurgias. Mas nós podemos dizer para você, Fernanda, tacitamente, que a melhor opção para você, sem dúvida alguma, é a cirurgia vídeo-laparoscópica, a cirurgia por vídeo. Por quê? Por causa da agressão cirúrgica, né? Abrir a sua barriga seria um desastre para fazer uma laqueadura apenas. Então, fazer por vídeo é possível, é uma cirurgia, eu não gosto de falar que é uma cirurgia tranquila, mas é uma cirurgia de fácil manejo, uma cirurgia que um cirurgião, uma equipe bem treinada, faz em 15 minutos. Você vai ser monitorado através dos exames de glicemia para ver como que ela se comporta ao longo da cirurgia, no pós-operatório. Geralmente a gente dá alta no mesmo dia. Então, se você reunir as condições para uma laqueadura, no mínimo 2 cílios, mais 35 anos, e o parceiro, seu cônjuge, concorda com o procedimento, sim, a resposta é, você pode e deve fazer a laqueadura sempre por vídeo. Doutora Simone de Arapongas, ela está dizendo que sofre muito com dores na hora da relação. O ano passado ela fez exame, mas a menstruação dela vem certinho, 3 ou 4 dias. Aí para. Ela diz que tem 44 anos, quer saber o que fazer. Na minha opinião, Fer, nós estamos diante de mais uma provável situação de endometriose. A endometriose cursa, principalmente aquela profunda, aquela que acomete os ligamentos atrás do útero. Então, a endometriose de septo reto-vaginal e a endometriose de ligamentos útero-sacros posterior ao útero é a que dá mais dor na relação. Então, portanto, essa paciente provavelmente está com focos de endometriose. Além disso, é importante ressaltar que mioma e endometriose, a associação ocorre em mais de 70% dos casos. Então, quando você encontra uma paciente com mioma, tem que pensar que ela pode ter a endometriose associada. E qual seria, então, o próximo passo para você em termos de investigação? 2 exames importantes. A ressonância magnética da pelvis, que é um exame hoje super comum. Aqui em Londrina, salvo engano, nós temos 3 ou 4 ou mais aparelhos de ressonância nas clínicas especializadas. E um marcador. Existe uma dosagem que é feita no sangue, no período menstrual, de um marcador para endometriose que se chama CA-125. Então, você fazendo esse exame no período menstrual e ele estando alto, é um indício de que você tem endometriose e aí vale o tratamento. Perfeito. Dor na relação não é normal, né, doutor? De jeito Vamos deixar nenhum. bem claro De jeito isso nenhum. aqui, né? Eu quero aproveitar a super audiência do seu programa para dizer que mulheres que têm dor profunda na relação ou pós-relação sexual não devem se deixar levar por outras conversas. Procure o médico, converse com o seu ginecologista, explique bem para ele detalhadamente o que está acontecendo e ele com certeza saberá abordar e tratar você.
endometriose em 30% dos casos. 1 em cada 3 mulheres com dor na relação sexual profunda tem endometriose. Perfeito, doutor. Então, semana que vem o nosso assunto é endometriose. Endometriose, vamos tirar todas as dúvidas, vamos conversar bastante. E olha, é assunto para o resto do ano. Obrigada, viu, doutor? Prazer vê-la, Fer. Muito